Edição. Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast. E olha, logo mais, 17 horas, reprise também deste programa na íntegra pela TV Plena TV. Logo mais, a partir das 17 horas. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. São 7 horas e 8 minutos em Campos. Tempo agora é parcialmente nublado. Faz 25 graus na planície Goitacá, na bela planície Goitacá. E para hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê aí tempo predominantemente nublado, variando, né, com o sol entre nuvens. E temperatura de 31 de máxima, 24 de mínima. Fevereiro está sendo tendo a previsão aí para o mês todo de muito calor e também de chuva, um calor acima da média e chuva principalmente no período de carnaval. Já para hoje a previsão é de tempo nublado com pouca probabilidade de chuva. Para o final de semana também deve permanecer nublado, mas se houver chuva fraca. 7 horas e 9 minutos em Campos. No programa de hoje, com Rodrigo Gonçalves na bancada, vamos conversar com o Marcelo Feres, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos. Marcelo está com a gente nesta manhã para falar sobre a volta às aulas 2024 na Rede Municipal de Educação. Vamos falar também dos avanços, mudanças, dos desafios na área para 2024. E aí vai mudança, e avanços e desafios. Você vai englobar aí aqueles assuntos que naturalmente são os mais, talvez, do top 5 lá do Trend 5 aí, pelo menos a questão do piso nacional de salário, a escolha de turma, a estrutura na rede de educação, algumas ainda sem ar-condicionado, outras com ar-condicionado numa parte e não na outra, enfim. Também os avanços, como as lousas novas e tantas outras coisas que nós vamos saber hoje do secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Feres, que está conosco, e por fim ele fala sobre o impasse da LOA e a relação com a Câmara Municipal de Vereadores diante da CPI da Educação. Marcelo, já vamos trazer o seu bom dia, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo sempre. O programa tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No portal folha1.com.br de hoje, começa com aquela notícia que a gente falava ontem aqui, bem cedo também, e foi se desenrolando ao longo do dia aí, todos os detalhes foram sendo apurados com a nossa equipe da Folha da Manhã, junto aí aos responsáveis por esse crime. Blogueiro encontrado morto em São Francisco do Itabapoana tinha marcas de tiro no corpo e os dedos cortados. Kécio Jones Ribeiro foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira na estrada de Coreia, em São Francisco de Itabapoana. A polícia segue agora com a investigação.
Favoritismo de Capucci em São João da Barra tira adversários da disputa. Carla Capucci pode ser candidata única na urna sanjoanense de 6 de outubro. Está no portal folha1.com.br, lá no blog Opiniões, do Aloysio Abreu Barbosa. Bonecos Sem Sossego anima foliões em tradicional Praça de Campos. O evento abriu a programação dos blocos de carnaval de rua na cidade. Um espetáculo esse bloco, o Boneco Sem Sossego, fantástico. Lula empossa Lewandowski no Ministério da Justiça. Novo ministro substitui Flávio Dino, que irá para o STF. Campos fechou 2023 com saldo positivo de 4.151 novos empregos. Isso é bom. Morre aos 85 anos o empresário Edilberto Cruz Ferreira. O Betinho, como era conhecido, era dono da loja rural S4 de produtos agrícolas, tradicionalíssima aqui na cidade, e infartou em sua casa na noite de quarta-feira. A família enlutada aí, nossos sentimentos, nossas condolências. O Betinho sempre foi um grande parceiro do Rádio de Campos, né? Um incentivador, um apoiador, um patrocinador, sempre, sem contar a figura que foi também, né, e deixa aí um legado muito bacana. Nossos sentimentos a todos os familiares. CEP Campos denuncia que município não cumpriu requisitos do Fundeb. O descumprimento faz com que federados não recebam recursos. Está aqui no portal folha1.com.br e aproveitando, o secretário de Educação está na linha com a gente, está ao vivo, vamos falar sobre isso também. Preço da gasolina e do diesel sobem com o novo ICMS. Prefeitura se reúne com representantes do Centro da Cidadania LGBTQI a mais e ainda Alerj volta do recesso. Sindicato Rural mobiliza PM e Estado contra possíveis invasões. Após reclamações, Prefeitura retira mato alto da Arthur Bernardes. E para fechar, Iemanjá será celebrada hoje em São João, nesta sexta-feira em São João da Barra. Hoje, Guaxindiba celebra Nossa Senhora dos Navegantes. São essas as manchetes que estão hoje lá no portal folha1.com.br. 7h15. Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Feres, bom dia, prazer renovado recebê-lo sempre aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos aqueles que nos assistem e acompanham aqui o Folha no Ar. É sempre um prazer ter a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo, debatendo e refletindo sobre educação e educação de campus em particular. Já estivemos aqui desde o ano de 2021, né, naquele período bastante difícil, e agora a gente já está aí numa condição bem melhor, no meu modo de ver, para que a gente possa continuar avançando em qualidade na nossa educação. Não tenha dúvida, graças a Deus vencemos essa guerra. Perdemos muita gente querida, perdemos muita gente, mas vencemos essa batalha, né? Foi uma guerra. E a educação teve um papel muito fundamental, muito importante. Passou por, assim, tremendas modificações, como tudo, né? O mundo foi que vem sofrendo modificações, claro, ao longo dos anos, década de 90, então, após a internet, a coisa disparou, acelerou muito o tempo de mudança, mas a pandemia ela não acelerou, ela quebrou a barreira do som, na verdade. Na minha opinião, a pandemia, tanto é que hoje é absolutamente normal e aceitável e até legal, por vários motivos, a gente está aqui reunido por videoconferência, num aplicativo, né, que já existia até o Skype, foi um dos primeiros, que é o que a gente usa. Mas você fala, não era legal, não era normal assim, né? Então é o tal do novo normal. Mas não tenha dúvida, a única coisa ruim foi a herança na educação, por parte do aprendizado, que ficou complicado. E aí não é falha de nenhum governo, não é falha de nenhum administrador, não é a isso que me refiro, e sim ao próprio as próprias crianças, sabe?
Você sabe muito bem disso. Então, ficou uma defasagem no aprendizado e que isso vai dar trabalho e está dando trabalho naturalmente para ser recolocado em dia novamente, né? Tem todo um Nogueira, processo. Sim. A sua reflexão inicial, ela vai bem ao ponto daquilo que eu entendo como o mais relevante. Porque educação não é plantar e colher imediatamente, não é como quem planta alface, que vai colher meses depois, né? É plantar uma mangueira. Então, o que a gente tem hoje dos nossos adultos são fruto da educação do passado. E as nossas crianças de hoje, certamente, elas também terão influência direta da educação que recebem hoje. E você foi ao ponto, quando chamou a atenção, de que as perdas que nós tivemos no período da pandemia foram perdas irreparáveis no curto prazo. Foram 2 anos em que o Brasil reagiu mal à questão de como tratar a educação sob o ponto de vista não presencial, porque não tínhamos nenhuma experiência. Foi um esforço gigantesco dos educadores de se reinventar. Essa questão da tecnologia que você menciona, ela aconteceu nesse sentido exatamente, com muito boa vontade, interesse de contribuir, de trabalhar. Em Campos, o impacto foi tão grande que quando a gente assumiu em 2021, o ano de 2020 não havia terminado, só havia andado a metade, 50%. Então, veja que os nossos estudantes, não podemos fazer de conta, os impactos de aprendizagem, de desenvolvimento desses estudantes, certamente estão presentes ainda hoje na nossa rede municipal, e aqueles que saem da rede municipal e avançam, indo para outras redes, sejam a do IFE, depois a gente pode falar sobre isso, como que a gente está melhorando no acesso, também na rede estadual, né, em maior número. Isso demonstra claramente que esse problema que nós tivemos da pandemia trouxe desafios que estão presentes na vida desses estudantes até hoje e também dos profissionais da educação, porque tornou-se mais complexo o ensinar. Mudou muito. O que seria natural, naturalmente aceito assim, ou compreendido, com um espaço de tempo maior, que seria normal, seria natural essa mudança, essa tecnologia, e daqui para frente é só assim. Mas o que mais atrapalhou, eu entendo que seja essa acelerada que a pandemia deu. Foi demais, acelerou muito. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, e aí a gente abre essa pauta assim, já detalhando aí mais informações sobre a volta às aulas 2024. E só lembrar também que a educação parou em Campos no dia 13 de março de 2020. Escolas fechadas a partir de 13 de março de 2020. Então faz a conta. Você tinha mal começado o ano letivo, né? Começa agora, depois do carnaval. Aquele ano o carnaval também foi mais para o fim de fevereiro. Então quase que não teve nada. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, nosso jornalista, editor do caderno de política do jornal Folha da Manhã, e aqui com a gente nessa bancada que sem dúvida nenhuma, muito importante para a gente. Sempre registro o prazer e honra de dividir essa bancada com o Rodrigo. Bom dia, seja bem-vindo, meu caro Rodrigo Gonçalves. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Marcelo na técnica. Um bom dia especial ao nosso entrevistado, Marcelo Feres. Sei que ele está se desdobrando aí, porque ele está participando lá do seminário Reconexões, né, que está acontecendo ainda. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que marca, na verdade, a volta para os profissionais de educação, né, que participam desse evento. E, como você falou, as aulas aos alunos, né, os estudantes voltam mesmo a partir da segunda-feira, que é o dia 5, né, apesar de muita gente deixar para depois do carnaval, mas para serem cumpridos os 205 dias letivos, é necessário, então, que a aula, que essa atividade, né, retorne já na segunda-feira. Então é sobre isso que a gente vai falar com o Marcelo e, claro, sobre todos os outros assuntos que você colocou que está aí na nossa pauta, mas desde já agradecer a disponibilidade do Marcelo para estar com a gente. Eu sei que é um momento em que estão sendo feitos os últimos ajustes, né, para já iniciar esse ano letivo, que vem aí no início com uma preocupação, né, se tinha uma preocupação com aquela questão do impasse da lei orçamentária anual, se serviços poderiam deixar de ser contratados, né? Chegou a sair um decreto, uma publicação feita pela Secretaria de Educação demonstrando preocupação em relação àquele impasse do orçamento, e também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, além da relação com a Câmara, porque o Marcelo Feres não poucas vezes é citado lá na tribuna, né? A educação
acaba virando pauta na Câmara, então a gente vai falar também um pouquinho dessa relação dele com o Legislativo. Esses são os assuntos que a gente colocou nessa pauta e sobre isso, além da relação com a Câmara, que o Marcelo Férez para poder estar explorando. Na Câmara, então a gente vai falar também um pouquinho dessa relação. Por favor, Rodrigo, eu que deixei aberto aqui, desculpa, peço perdão, vazou aqui meu áudio aqui. Mas vamos lá, pode abrir essa pauta aí, por favor. Não, exatamente como eu falei, né? O ano letivo vai começar em muitas cidades aqui da região já na próxima segunda-feira. Em Campos não é diferente, né? E eu já quero desde já, como eu falei, agradecer ao Marcelo Férez, mas todos aqueles profissionais de educação, né, que se dedicam aí nesse início de ano, não só em Campos, mas em São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso, todas as cidades aqui da nossa região, onde chega o nosso sinal, também aquelas pessoas que acompanham a gente pelo Facebook, pelo YouTube, né? E eu queria que o Marcelo falasse sobre isso, né, Marcelo? Porque o ano para os alunos começa lá na segunda-feira, mas antes já tem aí toda essa recepção dos professores, todo o trabalho de orientação, alinhamento para esse ano, que é sempre um desafio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Inclusive, está ocorrendo ainda esse seminário Reconexões, que é uma forma que vocês encontram de recepcionar esses professores. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, tanto sobre o seminário quanto os preparativos para essa retomada efetiva a partir da segunda-feira. Certo, Rodrigo. Olha, o que acontece? O mês de janeiro, que é um mês de praticamente férias coletivas para os educadores, né, e é absolutamente justo, e é um período que é possível também, né? A gente não tem essa flexibilidade, nós, eu digo professores principalmente, nós não temos a flexibilidade de tirar férias quando queremos. Para alguns é um ótimo período, mas você não tem flexibilidade. Então é um período de férias coletivas, praticamente. E para nós, na gestão, né, isso vale para os gestores escolares, isso vale também para dentro, né, dos nossos gestores da Secretaria de Educação, o que ocorre? É o período onde a gente também caminha num planejamento que já começa, já se inicia desde outubro do ano anterior, né, para que a gente possa fazer ajustes, fazer correções, sobretudo aquilo que a gente entende que não está funcionando adequadamente. Então, para este ano, nós inovamos também no próprio processo de planejamento, quando, ainda em outubro, novembro, eu, pessoalmente, e membros da Secretaria, conversamos com gestores, conversamos, inclusive, com os nossos profissionais, professores, por meio de reuniões nas próprias escolas, para fazer uma escuta ativa, para ouvi-los e justamente termos referências mais de perto, porque o processo de comunicação na educação, que é uma estrutura muito grande, uma grande cadeia de comunicação, ela sempre tem, às vezes, ruídos, né? Então, ouvir diretamente o professor facilita muito para nós. E aí nós tivemos oportunidade de identificar diversas sugestões de melhorias para esse ano. Algumas não se conseguem implementar imediatamente e outras, de caráter mais pedagógico, a gente vai procurando ajustar. Mas é importante esse tipo de ação. E ao longo do mês de janeiro, nós tivemos aí uma série de esforços. Em geral, eu acabo, entre aspas, né? Embora trabalhando, eu fico meio escondido, faço poucas visitas às escolas e tal, porque o foco é muito administrativo, porque a gente não está trabalhando só para fevereiro, a gente está colocando o trem no trilho para rodar até dezembro. Então, nesse sentido, algumas questões, como, por exemplo, a dimensão da matrícula, as novas matrículas, né? Há todo um esforço para que a gente possa atender mais e atender melhor a comunidade. Então, observem que a gente ainda está nesse processo, ele não está vencido ainda, mas nós já tivemos aí a segunda reclassificação, e diferente de outros anos, a gente está vendo que a comunicação da Secretaria, as oportunidades que estão sendo geradas, né, estão atendendo a maior parte da população com o compromisso de que todos os alunos serão atendidos ao longo desse ano, que aí é uma política de expansão da rede municipal, expansão física mesmo. Então, matrícula é uma dimensão importantíssima. A outra dimensão é de professores, que historicamente, como a gente tem a figura do professor de contrato, alguns professores de contrato têm seus contratos que vencem entre o final do ano e o início do ano letivo, diferente do professor estatutário. Então, a gente precisa cuidar para que a gente não tenha perda das aulas para as turmas que precisam de professores e que, por serem professores temporários, de contrato temporário, muitas das vezes não estão mais disponíveis porque o contrato é encerrado. Então, a segunda dimensão é a dimensão do professor. Tudo isso é um trabalho bastante grande. A outra questão diz respeito à própria infraestrutura escolar, né? Por mais que a gente tenha a reforma, depois a gente vai falar sobre isso, praticamente, né, em quase 50 unidades escolares sendo reformadas, mas a rede é muito grande. E mesmo escolas que antes funcionavam vão tendo problemas, a gente tem que fazer ajustes aqui, ali e acolá. Reformas que não se concluem no tempo, por razões das mais diversas.
Então, tudo isso são pontos que a gente chama de pontos de atenção para que a gente possa iniciar bem o ano letivo. Então, essas dimensões foram trabalhadas pela equipe e a gente se entende aí com uma condição de início do ano letivo bem mais favorável do que foi em 23, que foi bem mais favorável do que foi em 22, e que não dá nem para citar 2021, que foi um ano que basicamente a gente trabalhou saúde na educação, e não educação propriamente. Então, essa é a primeira parte. Quanto ao evento, a gente tem esses eventos desde 2021, né, quando nós iniciamos a gestão, por entender que é um momento de estar recepcionando os profissionais, e a gente faz isso sempre de modo híbrido, né, com o modelo presencial e também a transmissão pelo YouTube, pelo nosso canal da educação, que é o Portal Pai, de modo que os educadores têm condição de assistir ao vivo e também, claro, em outro momento, porque fica ali registrado. Então, a gente está percebendo neste ano, né, uma adesão muito grande, a temática está muito diversificada e, pela primeira vez, a gente ampliou, né, e também foi fruto desse diálogo e do pedido dos educadores para que tivéssemos nas regiões de distritos do município. Então, ações acontecendo no Farol de São Tomé, em Santa Maria, né, em Campos, em mais de um local, porque a UENF, com toda a sua estrutura, se tornou insuficiente para atender a demanda que os profissionais da educação, com esse tipo de participação intensa, né, precisavam. Então, assim, a nossa equipe que trata essa questão, que é uma integração, temos a área de ciência e tecnologia trabalhando, temos a nossa escola de formação de educadores, que é uma novidade dessa gestão e que potencializa, né, mandando até um abraço para a professora Thalita, né, que coordena a nossa escola e que faz com muito zelo, junto à sua equipe, né, todo um modelo de planejamento para que a gente possa ter, não apenas nesse momento de abertura do ano letivo, mas ao longo de todo o ano, professores e demais profissionais da educação vão estar passando por oportunidades de capacitação continuada por meio da EFEM. Então, essa questão do planejamento ela é fundamental, porque mesmo quando a gente não consegue fazer 100% do que se propõe, a gente se aproxima daquilo que a gente se propõe. E é claro, né, sempre tem desafios que a gente está numa busca permanente para que a gente possa avançar mais e mais. Eu tenho certeza que esse ano é um ano de mais entregas. Afinal, Rodrigo, nós estamos concluindo esse ano, apesar de estarmos iniciando em fevereiro, mas nós estamos concluindo esse ano o Programa de Aprendizagem Eficiente, que foi um compromisso estabelecido em 2021, quando eu assumi a gestão, e que ali nós assumimos com a sociedade compromissos públicos que estão num decreto do prefeito e que inclui a aprendizagem eficiente e que inclui a melhoria do IDEB. Então, esse PAI, esse é o último ano dele? Sim, porque, na verdade, quando você faz uma política pública para uma gestão, você estabelece metas ao longo da gestão, porque é um modelo, né, como a gente sabe, no primeiro dia de gestão, o prefeito Vladimir Garotinha, que eu mando um abraço aqui, ele fez uma reunião com o secretariado, primeiro dia 1º mesmo, após a posse, e disse, olha, nós já temos 4 anos menos um dia. Então, a contagem do tempo de gestão ela é em ordem regressiva. Então, por que a gente trabalha desse jeito? Nós temos que trabalhar dentro daquilo que é possível fazer nesse âmbito de gestão de 4 anos, que foi assim que a comunidade, né, a população, deu essa outorga para que o prefeito pudesse conduzir a cidade junto à sua equipe de secretariados. Então, a gente tem esse compromisso pela educação, e quando a gente faz política pública, um programa como o Programa de Aprendizagem Eficiente, nos dá, por um lado, o conforto de deixar muito claro para a sociedade o que vai ser priorizado. Porque há um sem número de demandas, Rodrigo, mas nós não podemos atender tudo. E se a gente observar, eu estou falando aqui de conclusão de um programa, que o primeiro ano ficou completamente comprometido, como já falamos no início da entrevista aqui, pela questão da pandemia, não era educação, era saúde, o primeiro ano, e tivemos aí 22 e 23, eu posso lhe afirmar que nós já temos aí um índice muito alto de execução daquelas metas que foram estabelecidas. E uma meta central, né, quer dizer, 2 são centrais, a questão da alfabetização, fundamental, né, a alfabetização acontecendo até o 3º ano, então esse é um esforço de avaliação que a gente está fazendo também, e, naturalmente, a melhoria do IDEB, porque em 2021 nós iniciamos o ano sem IDEB no município. Só para entender, o programa, o PAI, ele é um programa federal que você trouxe para a nossa realidade ou foi criado pela sua gestão? Foi criado pela minha gestão, assim como o Pronatec, né?
Pronatec foi criado pelo governo federal. À época eu estava como gestor, né, no Ministério da Educação, assumi a gestão do programa integralmente, né, desde o início da criação do nome, e lá nós tínhamos meta. Na primeira gestão da Dilma, por exemplo, eram 8 milhões de matrículas a serem alcançadas. E essa era uma meta global, havia outras metas também, né? Mas essa era a meta que a sociedade entendia. E aí chegamos a mais de 4.400 municípios, inclusive Campos, naturalmente, que é uma cidade grande, que passaram a ter o Pronatec. Então, quando você trabalha a política pública por meio de metas e compromisso com a sociedade, você sabe para onde está indo. E quando a gente assumiu, eu não tinha muita clareza, né, de por onde nós estávamos caminhando. E hoje nós estamos em meio a uma caminhada de gestão. É claro que alguns pontos que nós, dessa gestão, entendemos como prioridade, talvez, né, uma outra gestão futura ou uma gestão do passado possa entender que não deveria ser tratado como prioridade. O que não pode acontecer é a descontinuidade. Você pode reforçar, melhorar, aperfeiçoar, mas imagine se uma gestão diz a alfabetização não é prioridade, melhoria da qualidade da aprendizagem não é prioridade. Isso aí são... se a gente fosse fazer uma comparação com a Constituição, isso é praticamente uma cláusula pétrea, né, de quem trabalha com gestão educacional. Eu não posso abrir mão de melhorar a qualidade da educação, e hoje tem indicador que deixa a sociedade como um todo sensível à questão se a educação do município tem ou não qualidade, há comparações, e esse é um ano muito importante, porque é um ano em que vai ser divulgado o resultado do IDEB em todos os municípios, estados, enfim, e Campos certamente não estará sem IDEB. Marcelo, para a gente entender, as aulas voltam a partir da segunda-feira, dia 5, né? Você já falou dessa questão desse diálogo que está tendo com os profissionais através do seminário de reconexões, mas em relação à volta às aulas dos alunos nas escolas, alguma escola, por condições estruturais, pela questão de reformas que você falou que às vezes acontece, questões de atraso, alguma escola não retorna ou todas as unidades retornam já a partir de segunda-feira? Todas as unidades retornam, mas há exceções. Vou te dar um exemplo, mas são pouquíssimos exemplos, e alguns a gente está trabalhando, porque ainda há tempo de resolver, por exemplo, até segunda-feira. São pouquíssimos. Por exemplo, a Escola Rotary 1, né, ela teve um diagnóstico em termos de estrutura, é uma escola municipalizada, ou seja, o prédio é um prédio bastante antigo, né, a gente tem dificuldade de fazer reforma, esse assunto foi tratado aqui, por exemplo, com relação a uma outra escola nossa, que também, por ser municipalizada, a gente precisa de autorização, né, para poder fazer qualquer modificação, e isso sempre é muito burocrático. Então, a gente usa uma escola municipalizada, mas a gente não tem autonomia de fazer mudanças. Então, o que acontece? Você vai fazer pequenas manutenções, como a gente também faz, porque é a obrigação de quem usa o imóvel, mas uma reforma a gente não consegue. Então, a Escola Rotary 1 é uma escola que está com a estrutura muito comprometida. Então, o que nós fizemos? Buscamos caminhos com o aluguel, buscamos caminhos com uma eventual desapropriação de algum imóvel próximo à escola para fazer uma escola nova. Esse é o projeto em perspectiva, ou seja, é o que a gente vai fazer ao longo do ano. Mas eu não posso deixar esses alunos num espaço que é um espaço que não está adequado para o funcionamento e que a gente solicitou à própria Defesa Civil que fizesse uma verificação das condições para que isso desse para nós a sustentação de uma decisão rápida, né? E aí a decisão foi de que ela está imprópria para o uso esse ano. Então, dessa forma, a gente fez uma parceria com uma outra escola que tem salas de aula disponível, né? Que vai abrigar os alunos da Escola Rotary 1. Então, dessa maneira, eu não terei prejuízo em termos dos alunos, porque eles vão estar numa outra escola muito próxima, que está uns 600 metros, 700 metros. Quando isso é possível, é ótimo. Mas veja, a primeira semana... Pois não. Onde fica a Rotary 1? Fica no Parque Bela Vista. Então, e a outra escola, né, a iniciação agrícola, ela é bem próxima, dá 600, 700 metros. Então, na verdade, não traz um transtorno para os familiares, porque já é da mesma região. Então, a gente, quando trata esse tipo de solução, nem sempre é possível. Nesse caso, foi. Então, a gente tem lá umas 6, 7 salas de aula que vão atender os alunos. Paralelamente, nós vamos caminhar com a busca da desapropriação de um terreno, a gente já está vendo alternativas na região, né? Ou um aluguel, né, de um outro espaço, porque a ideia também não é sacrificar a escola de iniciação agrícola, então a gente está com planejamento para resolver isso no primeiro semestre. Há salas de aula disponíveis, então a gente vai
juntar. Tem uma outra situação, por exemplo, temos duas outras situações, que aí o caminho é diferente de acordo com a realidade. Nós tivemos, infelizmente, uma situação de uma escola nossa, uma creche nossa que estava em reforma, a escola Felizmino, que fica ali na Vila dos Pescadores, em Farol, e aí, por uma fatalidade, né, o proprietário da empresa, né, teve uma situação de falecimento, né, e que isso impactou, né? Na verdade, foi um fato que foi amplamente denunciado no Farol, aí, né, repercutiu no Farol aí, com relação a um assassinato que houve, e aí nós tivemos uma solução de continuidade dessa obra, porque se perdeu a liderança, né, quem estava conduzindo. Então, qual é o caminho para isso? Alugar um imóvel. Não tem jeito, está no meio da reforma. Então, esse é um outro caso, o segundo caso, que a gente está em adaptação. Só que eu não consigo alugar um imóvel sem antes avaliar o imóvel, sem antes quem é o locatário, né? Dizer, olha, eu concordo com o preço da prefeitura, porque isso é muito regrado, né, que é a Secretaria de Administração que faz. Então, esse conjunto de aspectos faz com que a gente tenha dias letivos não cumpridos, por exemplo, nesse início de ano, talvez algumas escolas a primeira semana, porque logo depois vem o carnaval, não é dia útil. É o tempo que a gente precisa, por exemplo, para esses dois casos que eu falei, para a gente já ter condição de, pós o carnaval, ter as aulas normalizadas. Mas são pouquíssimos casos e com esse tipo de agilidade de solução. Então, a gente não tem a ideia de escola fechada, a gente tem adaptações. Para uma rede tão grande, nós estamos falando aí de 1%, se muito, arredondando para cima, 2%, com, sei lá, 5 escolas. Nem chega a isso, pelo que a gente sabe, até então são 2 ou 3 escolas. Perfeito. Marcelo, então, só para você falar assim, como é que está essa expectativa no geral, então, para essa volta às aulas? Se você pudesse fazer um apanhado assim, geral, tipo, nós estamos prontos, é isso? Estamos absolutamente prontos, porém, quando você fala de expectativa, eu preciso complementar, né? Expectativa de quem? Porque a expectativa vem da família, vem dos estudantes, vem dos profissionais, vem da própria Secretaria de Educação. Então, as expectativas são diversificadas. Então, nós temos que levar em conta aí que não é uma mesma expectativa. Dentro do olhar das famílias, qual é o interesse? Bom, eu preciso que o meu filho esteja estudando numa escola segura, que tenha professor e que eu não fique sem matrícula. Correto? Essa foi a fala inicial minha. Essas ações foram feitas de maneira a isso não trazer impacto ou trazer o menor impacto possível para uma rede de 55 mil alunos, é o menor impacto possível nesse início de ano. E a gente está vendo e acompanhando isso detalhadamente. No que diz respeito à questão dos alunos, é preciso que tenha merenda na escola, é preciso que tenha as condições de mobiliário, que tenha toda a segurança para que ele possa estar tendo as suas aulas. Profissionais não podem faltar. No que diz respeito aos nossos professores, aí tem outras expectativas que não nascem com esse ano letivo, e sim com esse ano de calendário civil. Nós temos um novo piso salarial, né, um reajuste aí da ordem de 3,60 e qualquer coisa por cento, 3,64, não me recordo, né, esse índice no final decimal ali, mas enfim. Então, já temos aí um passivo do índice no ano passado. Então, portanto, é um direito dos profissionais, é um direito dos professores, e que ele não pôde, né, isso aí depois a gente pode desdobrar, mas ele não pôde ser cumprido porque, em meio a esse processo, nós estávamos num processo de pagamento referente a reajustes de 10% que está sendo feito de maneira a ocorrer a cada bimestre, né? Temos a última parcela a acontecer agora no mês de março. Tivemos também outros direitos, né, de letrinhas, de progressão vertical, de 1/3, de 3% de qualificação. Então, teve um conjunto de outros direitos que o governo, né, não é uma decisão da Secretaria de Educação, mas que o governo entendeu que deveria caminhar com esse conjunto de direitos para poder colocar isso em dia. E é o que está acontecendo. E aí a questão do piso vai deixar de ser uma pauta de direito e vai ser algo incorporado absolutamente. Então, para esse ano agora, está garantido o pagamento do piso salarial. Essa é uma posição de governo desde o ano passado, né? Tivemos aí contratempos nesse início de ano, estamos ainda começando, mas isso não reflete nenhum risco para os professores em relação ao pagamento do piso. Mas esse detalhamento ele vai ser feito oportunamente, assim que o prefeito voltar das suas férias. A gente tem uma reunião já agendada, né? Secretaria de Administração, Controle, a Educação e o prefeito, para que esse assunto seja tratado, para que ele mesmo possa
dar esse tipo de notícia que a gente entende que é importante. Marcelo? Sim. Só para a gente... porque educação, cara, junto de ciência e tecnologia, você tem que fazer entrevista, por exemplo, em podcast. Como é que é? Em série de Netflix, de Amazon. Porque aí você faz assim, um programa hoje, outro amanhã. Para conseguir falar de tudo, você precisa de uma semana. Mas vamos lá, daqui a pouco, se permite, a gente volta a falar sobre essa questão do piso nacional dos professores. Aí tem perguntas lá no grupo de WhatsApp, tem aqui também no Face. Deixa eu só voltar aqui a questão da estrutura física que você falou, que a rede está pronta. Reivindicação aqui de Dona Simone e de todos os alunos ali do Pequeno Jornaleiro. Eu não sei se você tem conhecimento. Sim. A rede lá, o colégio não tem relógio. Para começar, ele é feito numa ligação direta com acompanhamento da Ampla, não é gato não, tá? Naturalmente, não, pelo amor de Deus, então o pessoal já entende aí, negócio tudo errado. Mas ele não tem um relógio, ele não tem, tipo assim, a cobrança por estimativa e tal. Então, tem situações ali de que se liga um aparelho de ar-condicionado num determinado lugar, o outro não pode ligar. Tem uma outra questão também com o orçamento do colégio, que nesse momento não pode mexer, me parece que é só a partir de abril, e tem ar-condicionado precisando de manutenção, gás, aquela higienização, e isso aí teria que ser pago então pelos professores. Chegou até a se cogitar um rateio. Tem como você mandar resolver essa situação, que já tem mais de ano isso, Marcelo? E depois, esse aí do Pequeno Jornaleiro é bem pontual. Outros colégios também, naturalmente, tem essas situações, mas tem aquela, né, o PDDE, que é aquele dinheiro... PDDE, o dinheiro direto na escola. Tá, mas vamos lá. Quantos alunos tem hoje o município de Campos? Material escolar, como é que vai ser o material que você vai adotar para esse ano, que você já adotou naturalmente para esse ano, pedagógico? E também sobre uniformes completos, aquelas versões de short, bermuda, de camisa, camiseta, aquela coisa toda. Como é que está todo esse processo? E que a gente sabe, o que você falou, é uma mega rede. Tem mais alunos nessa rede de educação de Campos do que várias cidades juntas aqui. Tudo bem, mas você também tem uma mega equipe para tomar conta disso, para melhorar essa logística de entrega desse material. Qual a previsão de chegar desse material? São 3 perguntas, então. Bom, a primeira informação que você me traz, eu não tinha conhecimento de que não tem relógio na Pequeno Jornaleiro. Vou pedir à nossa equipe de infraestrutura para verificar por que está assim. Porque, a rigor, esse consumo por estimativa não é uma boa prática. Então, realmente, eu não sabia e agora está registrado. Nós vamos buscar, vamos conversar lá com a Simone e conversar certamente, né, com a empresa, com a Enel, para entender por que razão. Não faz nenhum sentido uma escola que está na área central do município não ter o relógio. Agora, com relação à questão do ar-condicionado, você traz uma questão profunda, eu não vou detalhar aqui, mas a questão da climatização com essas ondas de calor que a gente está tendo, leva a Secretaria de Educação a começar a pensar, isso não é coisa rápida, tá? Começar a pensar em criar uma solução de energia solar para a rede, talvez uma fazenda, sabe, de energia solar, para que a gente possa trabalhar a climatização, deixando bem claro que climatizar não é colocar ar-condicionado, senão ar-condicionado faz parte, né? Climatizar é você ter uma temperatura ambiente saudável, não dá para traduzir isso meramente como ar-condicionado. Mas falando particularmente de ar-condicionado e manutenção de ar-condicionado, esse é o grande desafio, né? A primeira despesa é como um carro, né? Quem não tem um carro, deseja ter carro. Depois que tem um carro, começa a ver que a grana está ficando curta, porque você tem que pagar imposto, tem que pagar combustível, tem que fazer manutenção do carro, tem que trocar óleo, pneu. Ar-condicionado é mais ou menos a mesma coisa, né? Ou seja, depois que você passa a usar o ar-condicionado, você tem que ter a manutenção preventiva e eventualmente corretiva. A preventiva é até muito mais barata e saudável, é o modelo correto, né? Como que a Secretaria de Educação está fazendo isso? Foi feito um pregão, e esse pregão, ou seja, um processo licitatório, ele já foi vencido no ano passado, só que infelizmente isso é sempre muito lento, tá? A gente sabe disso, então faz parte, né, dessas dificuldades. Agora a lei se modificou, a gente espera que com essa nova lei, no primeiro momento vai ser lento pela questão da aprendizagem, né? Estou falando da lei de licitação,
mas eu entendo que ela vai ganhar maior grau de eficiência, e como ela é toda voltada para sistema, né, você faz tudo isso também em sistema, acaba-se o papel e tudo mais, que é uma realidade que já está dada, então a gente vai conseguir ser mais célere. Mas o que eu posso afirmar, a partir de agora, nós teremos a capacidade de, pela Secretaria de Educação, estar fazendo as manutenções preventivas e corretivas de ar-condicionado. Isso não é um processo licitatório a ser feito, essa era a informação do ano passado. Agora a resposta foi feita. Você falou também do uso do PDDE, né? O uso do PDDE é importante pelos gestores escolares, porque tem uma coisa que muito nos incomoda, é quando o professor diz assim, estou tirando dinheiro do meu bolso, e isso é uma cultura em todas as cidades, tá? Porque o professor, muitas das vezes, ele está ali comprometido com seus alunos, comprometido com a atividade pedagógica que ele vai fazer, e ele precisa de um determinado material, o que ele faz? Vai lá e pede na secretaria da escola, pede ao gestor da escola. E o gestor diz, eu não consigo, eu não tenho. E aí ele vai lá e resolve do próprio bolso. Isso acontece, quero deixar bem claro, mas isso não é o que a secretaria deseja, não é o que ninguém deseja para o professor. O salário já não é isso tudo, né? O nosso salário de professor. E a gente ainda tem que ficar fazendo essas despesas, mas como é que a gente sai desse nó? O que eu recomendo? Planejamento é o caminho. Por exemplo, nós que trabalhamos dentro da educação, a gente sabe que a gente tem ações que se repetem anualmente. Então você tem período de festa junina, você tem período de Dia das Mães, isso vai acontecer esse ano. Então, esse planejamento de que vai ser necessário para a festa junina, se o gestor ficar sabendo agora, digo gestor escolar, ele pode, se couber dentro daquilo que cabe na legislação do PDDE, ele tem recurso para adquirir, inclusive para o ano inteiro, porque determinados materiais podem ser usados ao longo do ano, né? E outros que são específicos. Dia das Mães, vai ter alguma coisa. Dia das Mães, segundo domingo de maio. Vamos pegar agora em fevereiro, os professores se reúnem, verificam o que precisa. Se não couber no PDDE, pode ser solicitado à Secretaria de Educação, que aí não vai ser uma solicitação normalmente só de uma escola, de várias escolas, e aí a gente compra na quantidade devida. Só para encerrar essa parte, a comunicação das escolas, né, dos gestores escolares com a Secretaria de Educação, ela foi modificada desde o ano passado. Toda solicitação é feita de maneira sistêmica, ou seja, é feito um ofício de maneira digital e a secretaria tem que responder esse ofício e, de acordo com a urgência, uma determinada solução é feita primeiramente, uma outra pode esperar até 90 dias para ter uma reação da secretaria. Outras têm que ser resolvidas em 2 dias. Então, temos que acabar com essa questão do professor ter que usar recurso próprio. Mas isso tem que mudar a cultura de que estamos começando o ano, então vamos ver quais são os principais momentos de ações que demandam do professor alguns tipos de materiais, e esses materiais, se a escola não puder comprar com o PDDE, por força de lei, porque o PDDE tem limite do que ele pode ou não pode ser adquirido, a secretaria assume essa responsabilidade. Mas a secretaria não vai fazer isso se não chegar com pelo menos 3 meses de antecedência. Aí se aparece para a semana que vem, a gente tem que dizer não. Tá? Sobre o número de alunos... desculpa, material pedagógico. Material pedagógico e também os uniformes, essa coisa toda. Por favor. Isso, exato. Bom, nós estamos também muito satisfeitos nesse sentido. Você falou de uniforme. O nosso uniforme de 2022, né, 21, não dá para contar, 2022, ele foi entregue no 2º semestre. Então, assim, ficou todo o primeiro semestre comprometido. Dessa vez, não, nós temos uniforme para os alunos, para todos os alunos. Esse uniforme já está em processo de confecção para serem entregues. Então, a gente tem uma logística própria, porque também foi a primeira vez que essa gestão fez as entregas, e uma das coisas que a gente sofreu um pouco foi a questão da chamada logística reversa. O que é isso? Você manda lá, tem tantos alunos e tais idades. Só que o pé da criança nem sempre acompanha a idade da criança, né? O corpinho da criança não acompanha a idade da criança. Aí você tem a chamada logística reversa, que é o quê? Sobrou o uniforme, e esse uniforme está numa escola que não tem a criança para poder utilizar, ele tem que ser recolhido, e aí tudo isso documentalmente, eu recebi 100, estou devolvendo 10, porque esses 10 não são úteis para mim. Aí ele volta para o estoque da secretaria e vai destinado a outro. Isso nós não conseguimos trabalhar direito. Primeiro, por conta da própria forma de logística que a gente tem, porque os caminhões que a gente tem, que são poucos, tempo em tempo dá problema também,
Então a gente tem uma logística de entrega, uma rota de entrega. Aí chega lá, o diretor quer entregar 10 uniformes. Quem está ali na entrega não consegue recolher. Então nós tivemos uma fragilidade em relação à forma e à lentidão disso. Isso gera o quê? Gera alunos que demoram muito a receber, por exemplo, o tênis, por exemplo, a camisa, né, porque não deu. Então nós mudamos o modelo para nesse movimento agora. A gente vai estar trabalhando com o kit. Ou cabe o kit ou não cabe o kit. Não dá para ninguém devolver um tênis para nós. Essa foi a falha processual, que era por item. Devolva-se o item. Não, é como se você tivesse comprado uma loja. Você foi lá e comprou o kit. A gente vai entregar o kit no mesmo padrão que foi da vez passada. Com tênis, com roupa de inverno, de verão, 2 camisas, 2 shorts para a menina, aquele short saia, tudo certinho. Agora, ou cabe ou não cabe, porque a secretaria não consegue trocar um tênis. Não consegue trocar você teria que montar uma loja também. Isso aí, de fato. Exatamente. Então, e a gente vai, de certa maneira, a gente vai criar um caminho para sair dessa questão da logística reversa, de modo que envolva mais a família nesse sentido. Não tá batendo, porque devolver também para a gestão escolar, para a direção escolar, é meio complexo, porque ela está fazendo outras coisas. Aí daqui a pouco volta um produto que não está bom. Aí o produto não está bom, o diretor também não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Aí você tem situações de crianças que não são atendidas e escolas que têm sobra de material. Isso não vai se repetir, esse é o compromisso. E a gente está fazendo, inclusive, uma maneira de caracterizar. Esse é o kit. Ou quando a família recebe o uniforme, ela recebe um kit. Tipo era o kit alimentação, que tem isso. Não dá para receber. Mas está faltando tênis, vai vir depois. Isso não funciona. Ou recebe tudo ou não recebe. Esse nós vamos trabalhar dessa forma. Essa entrega, eu tenho certeza, vai funcionar muito bem. Materiais pedagógicos. A gente diminuiu muito agora a necessidade de material pedagógico. Se a gente estiver falando assim, se eu estiver falando de livros, é uma coisa. Né? Os livros, que são aqueles livros didáticos, eles são entregues pelo governo federal. Então, o que nos cabe? Fazer a solicitação tempestivamente, ou seja, lá atrás, nós fizemos isso lá para setembro, tudo, tem uma janela que a gente entra em sistema, aí eu como secretário vou lá e confirmo, tem toda uma equipe nossa voltada para essa questão do livro didático, são especialistas, conhecem, foi feita toda uma discussão de escolha, aí esse livro didático ele vem para ser entregue. Essa entrega nem passa pela Secretaria de Educação, ela já vai direto para a escola. É claro que de um ano para o outro muda-se o número de alunos, para mais ou para menos. É coisa de ajuste. Então, se uma escola não receber material correspondente ao número de alunos, o que a escola tem que fazer imediatamente após a chegada do correio e conferência? Avisar a secretaria, a nossa equipe que trabalha com livro didático, dizendo: eu preciso de mais livros, mais tantos livros. Aí o que a gente faz? Vai no sistema lá do FNDE, né? Do programa, né, do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, registramos, dizemos da escola, dizemos mudou o número de alunos, e isso vai ser encaminhado, mais uma vez, diretamente pelo governo federal. Esses são chamados livros didáticos, são os livros obrigatórios e que a gente não tem por que comprá-los. Agora, existem também uma política nossa que é de estimular a leitura. A gente sabe que o livro didático, embora seja fundamental, ele nem sempre traz para o aluno o prazer de estar tendo uma leitura mais leve, uma leitura que seja mais criativa, ela é mais responsiva à matéria que está sendo estudada, né? As habilidades e as competências. É importante, é absolutamente importante, mas não é suficiente no nosso entendimento. Então, nós também temos um investimento que fizemos esse ano, bem mais reduzido, considerando o tamanho da nossa rede, que foi, eu não me recordo agora o valor, acho que foi da ordem de 8 milhões de reais, né, voltado principalmente para os alunos da educação infantil, aquela parte final, que está começando a aprender a ler, primeiro e segundo ano, e o aluno do 9º ano, porque a gente está com foco, observe, não é à toa que a gente está conseguindo resultado dos alunos poderem entrar no IFE, né, que é um assunto importante e relevante para a gente tratar, e nós já vimos que estava começando a acontecer pelo esforço dos professores, pelo esforço das escolas, e é um grupo que requer uma atenção nossa ainda maior por conta do efeito pandemia. Então a gente está adquirindo livros para o 9º ano, para o 8º dá tempo de melhorar, dá tempo de aperfeiçoar, para o 9º ano, para essa parte que a gente chama de ensino da pré-educação, que já está iniciando a leitura, com um tipo específico de livro, que não é livro voltado para essa questão, né, do livro obrigatório, então é um livro literário.
Então a gente praticamente pegou esse grupo de alunos, quando a gente fala de grupo ainda assim são dezenas de milhares, né? Não chega a ser, são dezenas, são pelo menos umas 2 dezenas aí, né? Para que a gente possa estar atendendo dentro de uma política de educação. Os materiais escolares, como nós fizemos em 2023, nós vamos entregar também um kit de material escolar que está voltado para o ano. A gestão escolar vai fazer a entrega prevendo a distribuição do ano. Temos agora a previsão, né, de chegada desses materiais, porque essas compras foram feitas no final do ano, estão sendo preparadas, e certamente elas vão estar chegando agora no mês de fevereiro para poder ser feita a entrega, né? Temos aí uma perda de dias úteis no mês de fevereiro que torna o mês pequeno, mas eu estou seguro que a gente vai estar tendo aí todos esses materiais sendo distribuídos entre agora, logo após o carnaval em fevereiro, porque essa primeira semana é de acolhimento dos alunos e tal, algumas coisas já estão sendo entregues, mobiliários e tal, né? E um destaque que eu acho que é importante dar transparência aqui, eu não tenho esses dados todos de cabeça, mas posso buscar. Eu me recordo que no ano passado o investimento para os materiais escolares foi da ordem de R$300 por aluno, né? Então, assim, falar de milhões é uma abstração, você tem que saber quanto é que gasta por aluno. O nosso uniforme, esse ano, que envolve um kit, né? Depois eu vou fazer um detalhamento maior disso em outra oportunidade, e está da ordem de R$600, 550, R$600 por aluno. Varia um pouco, tem a educação infantil, tem a educação fundamental, mas esse é o custo. Se você for numa loja, for verificar, né, na escola particular, se for comprar aquilo que a gente entrega, e com qualidade, que é importante deixar claro, né, não é de qualquer jeito, com tênis, com mochila, né, de rodinha, com uniforme de verão, de inverno, o valor é um valor absolutamente compatível. Então, assim, é importante destacar essas questões, porque quando a gente fala que está fazendo aquisições que são obrigatórias, muitas das vezes se olha só um dado, quanto custou, mas não se faz a análise de para quem está sendo destinado e por que está sendo destinado. Então, esse é um olhar enviesado que a gente tem o dever aqui também de esclarecer, e esses dados são todos abertos, tá? Nada disso é feito às escondidas, ao contrário, né? Tudo isso é público, passa por fiscalização do Tribunal de Contas, passa por fiscalização das mais diversas, e nós também temos o dever de estar falando sobre isso. Perfeito. Marcelo, só faltou. Não, desculpa, Rodrigo, perdão. Só faltou o número de alunos, se você não tiver exato. Olha só, esse número está sendo fechado. Por que isso? Porque a gente ainda tem uma nova rodada de reclassificação de matrícula, e aí eu já aproveito para informar, tem muitos pais que não fazem o processo dentro do prazo estipulado. Então, a partir do dia 5, segunda-feira, a gente vai reabrir para quem não fez pré-matrícula. Portanto, o nosso ingresso de novas matrículas, ele prossegue continuamente. O que eu posso lhe dizer é que a gente se preparou para uma ampliação de pelo menos 3.000 matrículas em 2024. Tá? Não estou dizendo agora, no início de fevereiro. Chega a ser... Não sei se chega a 60 mil ainda, porque vai chegando... porque nesse momento você tem aí vamos dizer assim, um hábito, né, dos pais que botam os seus filhos na escola estadual, na escola particular, na escola municipal. Isso já é habitual. O nosso grande desafio é na educação infantil, que é o nosso foco. Mas esse ano nós estamos abrindo escola no Eldorado, a escola nova no Eldorado, nós estamos abrindo escola nova, uma creche nova, também na Baixada, em Baixa Grande. Nós estamos terminando a reforma, que já vai começar a receber alunos agora no início também. A do Eldorado é uma escola completamente nova. A escola Lions 1, né, que fica ali no Santa Rosa, escola impecável, está bonita demais, é um projeto antigo, de 20 anos, a diretora Tânia, que eu mando um abraço, ela diz que tem até um livro do mentiroso, porque ela recebe promessa, segundo ela, né? Há 20 anos que ela recebe promessa de que vai ter uma escola dela, a reforma, ou melhor, nem a reforma, né? A conclusão da escola, e a gente brincou dizendo que ela vai ter que rasgar esse livro no dia da inauguração, ou queimar, ela diz que vai queimar o livro no dia da inauguração. Então, veja, há escolas novas nascendo, e, portanto, com esse nível de investimento que a gente também está fazendo no aspecto pedagógico, né, que envolve os laboratórios de ciência, matemática, robótica, o uso do tablet na sala de aula, né, os professores usando mais a tecnologia, a gente tem condição e vai fazer ainda no primeiro semestre, os pais dos nossos estudantes vão poder acompanhar a nota e a frequência em todas as escolas. Todas as escolas têm internet de alta velocidade. Então, veja, eu estou falando aqui de coisas que a gente sempre disse que precisava. Agora eu estou dizendo que elas estão se transformando em realidade.
Tá certo. Então, de acordo com o último censo, a rede tinha 52 mil alunos, não é isso? Vamos lá, importante esse dado. Nós trabalhamos muito forte o ano passado em função da avaliação do SAEB, né? E a falta de sistema, coisa que a gente também já superou, fazia com que a gente tivesse informações que não eram precisas. Então, por exemplo, o aluno vai lá e faz a matrícula na rede municipal. E, eventualmente, depois ele faz na rede estadual. O que acontecia com essa matrícula? Ficava também presente na nossa rede. E essa falta de sistema para a gente conseguir identificar, a gente só sabia quem matriculou, mas o andamento da frequência do estudante nós não tínhamos, porque o modelo era o modelo tradicional, né? O modelo do controle da presença ali, né? Ou numa planilha do Excel, ou no sistema próprio da escola, ou no papel, diversas estratégias. O que nós fizemos? Iniciamos o ano passado, né, como forma também de mostrar que é possível uma nova alternativa, né, principalmente na parte final do ano, né, nós iniciamos a implantação do sistema SWAP, que é o mesmo sistema que é utilizado pelo Instituto Federal Fluminense e é um sistema criado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A gente está, desde o início da gestão, ajustando esse sistema para que ele possa ser implantado no município como toda a sua parte administrativa e particularmente a parte educacional na nossa rede. Fizemos esse processo de implantação, ele vai se consolidar ao longo desse ano, professores diversos já estão utilizando, outros estão se capacitando, outros vão começar a utilizar. Para isso, a política do Chromebook tem relação direta, porque você precisa dar uma condição de tecnologia também para esse professor. Então, todos os professores estão recebendo o Chromebook, até então, professores, pedagogos, auxiliares de secretaria, né? Até então, quem lida diretamente, né, e demanda esse tipo de tecnologia está recebendo. Há uma distribuição que acontece na prática por ordem alfabética, porque nós não temos profissionais para estar fazendo aquela parte formal da entrega. Então, voltando, o número de matrículas, ele estava com dificuldade da gente acompanhar. E isso era um dos fatores que derrubava o nosso IDEB, pode acreditar. Porque o fluxo escolar ele é fundamental. Você fica achando que os alunos chegam no final do ano e foi todo mundo reprovado. E não é necessariamente reprovação, é porque havia informações muito antigas e defasadas e equivocadas, e que a Secretaria de Educação trabalhava desse mesmo jeito. E aí não é aqui fazendo crítica A, B ou C, é uma questão cultural, né? E nisso a gente paga um preço por estar, de alguma maneira, mexendo com essa questão cultural. Nós criamos uma lei, né, voltada, na verdade ela está associada à questão da própria lei do diretor, que é uma lei voltada para a avaliação por meio de um censo municipal da educação. Então, a Secretaria de Educação, por meio dos seus profissionais, visitou todas as escolas e creches do município, verificando quem são os alunos que estudam e que não estudam. Então, dali, nós estávamos com o número de matrícula antes, e é importante dizer para vocês isso, porque isso vai interferir, inclusive vai interferir positivamente no nosso IDEB, porque todo mundo faz assim, a gente não fazia, pô. Então, a gente estava trabalhando errado, estava trabalhando de um jeito que só puxa para baixo. Quando eu dizia que a qualidade da educação de campo não é ruim, mas o modo como o fluxo de acompanhamento estava defasado, trazia a nota muito para baixo. Então, dali, nós vimos que houve uma redução drástica do número de matrículas que não foram registradas em 31 de julho. Tá? Ou seja, 31 de julho foi a data limite para mostrar qual é a realidade do município, julho de 23. Qual é a realidade do município? E por que eu descobri isso? Descobri com o dado de 2022 do censo. Quando eu vi o dado de 2022, tinha escola que tinha 100 alunos a menos do que estava no censo. Culpa do diretor? Não, porque houve essas matrículas. E a orientação antiga da secretaria é matriculou, coloca no censo. Peraí, esse aluno é um aluno que, de fato, está estudando? Não, ele veio do início, depois nunca mais apareceu, pode ter mudado de cidade. E aí, você fez o que com esse aluno? Não posso fazer nada, ele matriculou. Entende que é uma questão de aprofundar a gestão educacional? E isso é importante. Então, com isso, nosso número, eu estou chamando a atenção de 55 mil alunos, porque é um número realista, né? A gente já teve mais, já teve menos, mas agora todos os gestores sabem que aluno é aquele que estuda, e não aquele que faz matrícula. Isso foi resolvido em 22 e isso vai ter repercussão positiva, tem segurança no nosso IDEB. Você não vai ver escola, por exemplo, com 30% de evasão e abandono. Nós tínhamos na rede municipal. Você não encontra isso no país. Em Campos tinha. Né? Como é que uma escola pode justificar
que tem 1/3 dos seus alunos que não terminaram o ano, seja por reprovação, seja por abandono. E nada se faz ao longo do ano. Aí são as mudanças que a gente vai fazer para esse ano agora, né? A gente não vai ter mais essa infrequência de aluno. Mas isso é para depois, vocês podem perguntar. Perfeito. 8h06. Não, sobre essa questão do SWAP, também tem onde eu consigo acompanhar. Quando eu não estou lendo sobre o assunto, para me informar para o dia a dia do meu trabalho, eu tenho que ouvir, entendeu? A professora falando, né? Mas pelo que eu entendi, assim, faltou uma complementação. Me parece que, de uma parte, nem todos os professores têm o Chromebook. As secretarias precisam também liberar esse sistema, porque ano passado não funcionou, né? E aí teve que complementar com algumas escolas ainda com o sistema tradicional, que é o papel, né? Talvez para esse ano. Ontem já teve um curso, né? Para informações e operação ali do Chromebook. São vários. Que é diferente. Perfeito. É diferente do. Agora, você pode me responder isso no próximo intervalo? Tem problema? Ah, no próximo intervalo, não, mas. Próximo bloco. Esse vai. Tá bom, então. Sem dúvidas. Do próximo bloco. Por favor, Marcelo. A gente deixa só essa pegadinha do SWAP, mas tem outros assuntos, e aí, assim, aquilo que a gente vai falando, o programa é ao vivo, tem a participação aqui também dos ouvintes, são 8h. Se você puder, pode puxar essa participação, é importante sim, a gente está nesse início de ano, pode usar o tempo para isso no próximo bloco, se quiser. Sim, vamos à disposição. Vou abrir aqui, tem também o pessoal lá no WhatsApp, tem essa questão desse ingresso do CEP ontem lá na Justiça também, a gente precisa falar sobre isso e tantas outras coisas mais. Rapidamente, o Rodrigo e Marcelo, me deem licença aqui bem rapidamente, você que está acompanhando a gente, continue ligado aí, o intervalo vai ser rápido, a gente volta logo a seguir. E agora tem uma dica aí para você sobre educação, mas educação financeira, para você investir o seu dinheiro com segurança e com rentabilidade. Aí você falou em segurança, rentabilidade e educação financeira, você está falando de Nauta XP Investimento. Confira aí, a gente volta a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado